O uso dos nossos dados está agora regulamentado por lei. A finalidade para a qual foram coletados e o nosso consentimento são aspectos-chave para que empresas e órgãos públicos se adequem à nova legislação. E a academia? Como fica? Para falar sobre as implicações da nova lei para a universidade e a pesquisa científica, chamamos os pesquisadores Cristiana Gonçalves, Gustavo Rodrigues e Maria Cecília Gomes. Quais as mudanças que a Lei Geral de Proteção de Dados traz para os órgãos de pesquisa, Cecília? Você pode trazer um pouco para a gente desse contexto da lei para a pesquisa? Tanto para instituições de ensino superior que possuem órgãos de pesquisa, hoje no Brasil, pesquisa para fins acadêmicos, por exemplo, ou até mesmo pesquisas de mercado, porque elas são diferentes quando são pesquisas encomendadas, eles precisam hoje se adequar a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu diria que a gente vai ter que repensar um pouco como hoje a pesquisa é conduzida em relação aos tratamentos de dados, acesso de bases de dados, coleta de dados através de entrevistas com pessoas, ou até mesmo através de acesso a bases de dados disponibilizadas para fins de pesquisa, seja em dados abertos, seja em outros tipos de tratamento de dados, a essa nova dinâmica. Então, a gente vai precisar tanto dos pesquisadores estarem mais conscientes de que essa lei existe e de receberem capacitação, treinamento para saber como que eles podem adequar suas pesquisas ao tratamento de dados. E o que eu já ouvi de alguns pesquisadores é se isso não ia matar a pesquisa no Brasil. Muda muito do que a gente já estava vivendo e aprendendo com os comitês de ética das universidades? Tem diferenças de métodos e práticas de pesquisa, metodologias de pesquisa, quando a gente está falando, por exemplo, de saúde pública, nas ciências exatas, biológicas, na medicina, ou quando a gente está falando, por exemplo, de antropologia, Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa etnográfica, o que significa, o que é um dado pessoal quando a gente está fazendo, uma pesquisa de campo, uma etnografia, Nessa questão dos comitês de ética, ela pesou um pouco, pelo que eu senti, assim, como prática mesmo, como pesquisadora e doutoranda, que a gente teve que começar a correr com formulários de autorização, nós precisamos fazer uma entrevista, mas você... Tem diferentes modalidades de entrevista, Você pode fazer uma entrevista estruturada, aberta, semi-estruturada, Então, como que você vai pedir uma autorização no comitê de ética, Sendo que, às vezes, é no próprio processo de entrevista, de coleta de dados, que você descobre quais são os outros dados que você vai precisar, ou quais são as outras informações que você vai requerer. Vai matar a pesquisa no Brasil? Eu acho que não vai, Claro, não vai. Tem que adaptar, enfim. Mas coloca uma série de burocracias, e barreiras, impedimentos que são difíceis de lidar quando você olha para as diferenças práticas de pesquisa científica. Muitas vezes as pessoas olham para a LGPD e aí elas olham ali para o artigo 4º, que é o artigo que trata das exceções dela, e elas vão ver que está escrito ali que ela não se aplica ao tratamento que é realizado para fins exclusivamente acadêmicos. Só que, ao mesmo tempo, quando você vê as hipóteses de tratamento, que vão dizer em que condições que o tratamento ele é lícito e ele é regular, existe uma hipótese que está prevista precisamente para a realização de estudos científicos por órgãos de pesquisa, para a realização de estudos científicos por órgãos de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização dos dados. Então, o que significa esse fim exclusivamente acadêmico em que a lei não se aplica? Nós ainda não temos como ter muita nitidez em relação a essa definição. Por quê? Porque nós não temos ainda uma autoridade nacional de proteção de dados que possa determinar como nós devemos interpretar esse texto. Então, nós temos uma sinalização, olha, que eu encaro como uma tentativa do legislador de não atravancar, a pesquisa científica, mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que essa inaplicabilidade ela não afasta completamente os princípios da proteção de dados pessoais. Então, ainda é preciso que a pesquisa a qual eventualmente a lei não se aplique, ela observe, por exemplo, finalidade para a qual aquele dado foi disponibilizado, a boa-fé, anonimização sempre que possível. E aí, como a Cris falou, o que isso significa quando você olha para uma pesquisa estatística é muito diferente do que significa para uma pesquisa etnográfica, por exemplo. Eu sou antropólogo de formação, essas questões são muito caras, são muito debatidas na antropologia,
a questão do anonimato dos nossos interlocutores, mas eu reforçaria dizendo que nós precisamos de uma autoridade nacional capaz de dar esses parâmetros para nós, porque nós não temos como firmar uma interpretação tendo plena convicção de que essa vai ser a interpretação que vai ser considerada pelo judiciário numa eventual judicialização. Existem muitos tipos diferentes de pesquisa. Nem todo mundo que faz pesquisa está vinculado a órgão de pesquisa que está indicado como sem fins lucrativos na LGPD. E o que eu percebo do outro lado, para quem olha para questões associadas de comitê de ética, para quem analisa propostas envolvendo pesquisa dos mais variados tipos, em relação à descrição dos dados que vão ser feitos, técnicas de anonimização, etc., é que muito do aspecto hoje que é compreendido sobre proteção de dados em termos de pesquisa acaba sendo um pouco diferente, precisa ser equalizado com o que está na LGPD. Então, eu acho que é um ponto de equilíbrio que a gente precisa encontrar no ponto da aplicação e implementação da lei e também na continuidade das pesquisas que são feitas cotidianamente. A lei tem essa função um pouco bem geral mesmo, né? E eu acho que isso, se por um lado traz alguns benefícios, né, que dá coloca um pano de fundo meio para o debate, né, para se desenvolver, por outro, perde um pouco essas especificidades, né? E como que a gente pode pensar nesse desenvolvimento, né, desse geral para esse mais particular que vocês estão colocando sobre as diferentes linhas de pesquisa e formas de pesquisa e metodologias até, né? A Lei Geral de Proteção de Dados tem essa palavra que chama atenção no nome, né? Geral, porque antes disso, a proteção de dados no Brasil, ela era disciplinada, ela era regulada de maneira pulverizada, de maneira setorizada. Existiam normas que se aplicavam ao tratamento dos dados pessoais, mas elas não havia uma norma única, geral, que se aplicasse, tivesse um escopo de aplicação tão amplo, né? E essa é uma lei que ela o desenho dela é muito elogiado, né, e é muito similar ao modelo europeu, que é o do Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, a famosa GDPR, e porque ela estabelece princípios e ela enfatiza bastante o papel desses princípios em dar diretrizes gerais que vão ser moduladas na hora de determinar como que ela vai ser aplicada a campos específicos. Eu diria que esse desenho, ele é um desenho muito positivo, porque ele dá princípios que realmente são muito bons, muito úteis para qualquer área em que os dados pessoais estejam sendo tratados, como o princípio da necessidade, né, que diz que aquele dado tem que ser necessário ao tratamento para aquela finalidade. O princípio da finalidade, que vai limitar o tratamento àquela finalidade para a qual o dado foi disponibilizado em primeiro lugar, salvo alguns casos que a própria lei vai dar as condições para que ele seja usado para outras finalidades. Na hora de determinar como que ela vai se aplicar a setores específicos, né, vem de novo um papel muito central de uma autoridade nacional, e aí, como já foi destacado pelas duas colegas, de uma autoridade nacional que vai estabelecer essas diretrizes específicas em diálogo com a sociedade civil, com os setores que estão sendo afetados, para definir o que como que esses princípios vão ser modulados naquele campo específico. Eu acho que essa é uma tensão constante que existe. Então, se você olhar todo o debate do Marco Civil da internet, ou o debate que foi feito anterior, né, da tentativa de você reformular a lei de direitos autorais, que não foi para frente, porque você tinha, então, a entrada de novas tecnologias. Então, você tem uma tensão muito grande entre vamos fazer uma lei mais geral, porque a tecnologia está mudando o tempo todo, e isso muda, né, tem uma relação com práticas sociais, tem mudanças econômicas em andamento, né, então, o mercado muda, enfim, e aí eu acho que a LGPD essa coisa de geral e particular está dentro dessa tensão, assim, da lei, então, é difícil encontrar esse equilíbrio, né, entre você fazer uma coisa muito geral, que você não sabe, então, como que você vai aplicar, ou você trazer especificidades, né. Na verdade, a gente tem visto isso na pandemia, né, quando entra o Estado, faz toda a diferença, né. Então, saúde pública, ela diz respeito ao papel do Estado, né, de zelar pela segurança da população, vamos dizer assim, segurança em termos de saúde pública, né, e é isso que eu falei, faz toda a diferença se está o Estado ou não, então você precisa, talvez, né, pensando alto aqui, de regras mais específicas nesse sentido, assim, porque são questões, né, de vida ou morte, vamos dizer assim, no limite.
havia um discurso de que seria necessário escolher entre privacidade e segurança pública. Esse discurso foi muito utilizado. Nós vimos, eventualmente, até divulgadores científicos notórios reproduzindo esse tipo de discurso, que é bastante perigoso. O que justificaria, por exemplo, um uso dos dados pessoais das pessoas de forma massiva, coletados massivamente, sem muitas garantias e salvaguardas. Esse discurso também estava sendo usado para tentar favorecer o adiamento da LGPD, que foi uma coisa que estava sendo discutida até pouco tempo atrás no Congresso Nacional e, felizmente, algo que não prosperou, ela entrou em vigor. Nós não precisamos escolher entre privacidade e segurança pública. Inclusive, a LGPD ela tem esse desenho astuto de trazer, inclusive, bases legais que legitimam o tratamento dos dados pessoais para a proteção da vida e também para a execução de políticas públicas, né, que eram basicamente as principais medidas que estavam sendo executadas para combater a pandemia. Eu acho que tem uma questão importante de fundo, né, nessa oposição, segurança e privacidade, né? O que significa escolher, e mais especificamente olhando para a lei, o que é o consentimento, né? O que é você consentir que tanto o poder público quanto o setor privado esteja coletando dados de você. Se a gente pensar o Brasil hoje, que a gente está dentro de um processo de discussão e privatização de toda a infraestrutura de dados pública, né, que é o CERP, fica ainda, enfim, mais importante a gente pensar o que é essa escolha. Então, enfim, eu vou ceder meus dados, né, por uma questão de saúde pública, uma pandemia, etc., mas para onde que eles vão? Né? Eles vão ser armazenados em quê? Vai ser nos servidores da Google, que a gente não sabe onde estão, etc. Onde que vai ser? Para onde vão esses dados? O que eles vão fazer com isso? Isso não está no controle do cidadão. A lei prevê esse direito, prevê esse direito do cidadão saber o que está sendo feito com o seu dado. Estou certa? Ele prevê, mas tem que ser efetivado, né? Não... Exato. E como que ele é informado, né? Então, eu acho que o problema é esse. Então, se ele é informado pelos termos e condições de uso, que não são tão claras, ou que estão muitas vezes em inglês, que não são adaptadas ao português, né? Porque se é uma empresa global, etc. Então, tem problemas ainda, tem uma série de passos que as empresas e o Estado têm que seguir ainda na implementação dessa lei. Eu acho que a NPD tem um papel fundamental a desempenhar em relação a esse ponto. Porque a forma como questões associadas a dados pessoais têm sido conduzidas no Brasil, não necessariamente no online, a gente pode pegar o caso do CDC, desde 1990, né? Porque a LGPD tem aplicação para offline e online. E depois, com o Marco Civil da Internet, em 2014, a gente ainda tem uma dificuldade de ver implementado e garantidos os direitos dos titulares de dados. Vai ser fundamental esse desempenho de papel por parte da autoridade para que a gente possa ver uma mudança efetiva de cultura de proteção de dados. A gente está construindo esse cenário há muito tempo. Tem gente que fica muito focada, LGPD, desde 2018. Não, esse é um debate que todos os setores estão envolvidos há mais de 10 anos e que a gente está construindo um cenário regulatório, assim, digamos, com outras leis setoriais, como o próprio CDC e Marco Civil da Internet, há muito tempo. Então, eu acho que a grande virada pode ser justamente nesse desempenho de papel que a NPD precisa fazer, a fim de que, de fato, as organizações implementem esses mecanismos de controle e garantam na interlocução perante os titulares, seja no ambiente online, seja no ambiente offline, que eles vão compreender o tratamento dos dados pessoais que está sendo feito e que eles vão poder, caso queiram, fazer requisição associados aos seus direitos. Sobre essa não clareza, né, desse consentimento que a gente acaba dando, né, sobre os nossos dados, vocês acreditam que a própria tecnologia pode caminhar no sentido da gente ter de contribuir para essa clareza? Como que o desenvolvimento, a pesquisa, a universidade, né, nós pesquisadores podemos, de alguma forma, contribuir para que a sociedade consiga participar mais desse debate, ter esse papel, né, que a gente está colocando tão importante, né, nesse debate, e como a própria tecnologia pode contribuir para a gente ter uma participação da sociedade, dos cidadãos um pouco mais efetiva e mais esclarecida, talvez, né,
nesse aspecto de proteção de dados? Tem um trabalho aí de divulgação científica que eu acho que é importante que a universidade pode fazer de um lado, e eu acho que de outro, né, se a gente pensar que as tecnologias livres, boa parte delas foram desenvolvidas dentro da universidade ou em parcerias, né, universidade e sociedade civil. Só que hoje a gente tem uma escassez de recursos muito grande, né? Uma liberdade acadêmica muito pequena, né? Isso restringe a liberdade acadêmica para a gente desenvolver essas tecnologias. Falta um pouco, enfim, a gente, dentro da própria academia, né? Olhar para essas tecnologias mais alternativas e passar a utilizá-las mais e a promover elas mais. Eu vejo um universo muito de oportunidades nesse sentido, embora a internet tenha trazido muitos problemas e riscos que nós sabemos, ela trouxe um universo de oportunidades relacionadas a isso. Então, existem muitos canais no YouTube que estão trabalhando com esse tipo de iniciativa, existem muitos podcasts que estão trabalhando não só nas ciências duras, né, nas ciências biológicas, nas exatas, mas inclusive alguns nas ciências humanas que vêm surgindo aí. A própria Unicamp tem o Mundaréu, que é um podcast super interessante de divulgação científica de antropologia. E eu acho que esse é um campo que a tecnologia ela abre, né, não sozinha, mas junto com intervenções humanas pautadas por certos valores e direitos, que pode ser um canal para que a ciência e a tecnologia ajudem a sociedade a ser mais consciente desses temas e desses debates. A tecnologia ela não é neutra, né? Como já diria a dona Haraway há mais de 30 anos atrás, a tecnologia, na verdade, ela vai transmitir o que nós, pessoas, vamos colocar nelas, assim podemos dizer. Então, é fundamental que as pessoas tenham mais conhecimento em relação ao assunto. Eu acho que a academia, a universidade, tem um papel fundamental e de extrema importância em justamente qualificar, elevar o debate e se fazer ouvida frente a quem está na frente desenvolvendo essas políticas públicas. E só reiterando que essa conversa faz parte de um conjunto de materiais de divulgação de comunicação que a Secretaria de Comunicação da Unicamp está produzindo para debater a LGPD e sobre seus diversos aspectos. Mais uma vez, obrigada a todos vocês e até breve. Obrigada, Tchau, tchau, gente. Foi um prazer. Obrigada. Tchau, tchau. Prazerão mesmo.